Ciro, você tocou numa coisa importantíssima. Vamos dar o like, tá, pessoal? Vibraz. Nós estamos com 1.400 funcionários da Vibraz, 1.400 famílias sem receber. O pessoal, inclusive, está nos assistindo. Tem muita gente do sindicato dos metalúrgicos aí de São José dos Campos. Eu quero mandar um abraço para o Heller Gonçalves, esse guerreiro, tá, do sindicato aí da Vibraz. E é uma situação muito difícil, a gente não vê, seria muito triste ver a falta de engajamento da sociedade brasileira nessa questão que é crucial. Conforme você mesmo falou, ano passado foi o ano histórico de maior gasto, tá, da humanidade em termos de gastos militares desde a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o mundo inteiro se armando até os dentes e a gente perdendo a Vibraz. Eu queria ouvir teu comentário, porque a gente está querendo te ouvir sobre isso daí já tem tempo. Queria que você falasse. Primeiro a denúncia do não engajamento da elite brasileira e dos seus meios de expressão nesse assunto. Isso não é por acaso. Isso definitivamente não é por acaso. Hoje a influência estrangeira no corpo da grande mídia nacional, dita nacional, mas que é uma mídia nepotista, são 5 famílias e uma igreja, que tem rigorosamente a mesma linha ideológica e não abrem mão desse monopólio, fraudando aquilo que é uma essencialidade da democracia, que é o debate plural. Como você disse aí, ninguém precisa concordar comigo. Ouça, o que pega é catapora, veja se os meus números estão certos, que os meus conceitos estão corretos, se historicamente o que eu estou falando faz sentido, e faça o que quiser. Isso é assim que funciona. Democracia não é regime de concessão, de compadrio, de um paizão que manda distribuir benesses para todo mundo. Democracia é um regime de cidadania, de conquista, de informação, de militância, de luta. E é o que eu vou fazer até o fim da vida, embora não pretenda mais importunar os eleitores. Mas veja, eis aí um problema. Eu fui daqui do Ceará, onde eu estou mais retido agora, bater no Rio de Janeiro, paguei minha passagem e tal, paguei minha hospedagem, e fui lá no BNDES tentar aplaudir uma iniciativa do governo que só me decepciona toda hora, que é o governo do Lula, né? E aí fui lá, passei umas 2 horas conversando, não sei o que e tal. E alguns setores, por razões de desenvolvimento, não é só o caso de defesa, que é muito estrategicamente sensível, mas é por razões de desenvolvimento, de maturação tecnológica. É assim que o mundo fundamentalmente dá os grandes passos tecnológicos. A internet, que está nos servindo de meio agora para essa nossa discussão, a internet foi inventada com financiamento norte-americano de defesa. Os celulares, que alguns companheiros estão nos ouvindo aí, foram inventados com dinheiro público estatal norte-americano por razões de defesa. Depois desse domínio tecnológico, o GPS, que guia nossos celulares, que guia nossos carros, etc., etc., foi inventado por razões de defesa com financiamento estatal norte-americano no epicentro do capitalismo. Já não estou falando do desenvolvimento tecnológico chinês, que a Huawei jamais existiria se não fosse o seed money, se não fosse a parceria estratégica, a definição, não é, de uma aposta de inversões bilionárias, trilionárias no desenvolvimento das tecnologias, que depois você faz a extensão, protagoniza e tal. Mas repare, os americanos estão agora estabelecendo um prazo até janeiro para o TikTok, pertencente a uma empresa privada chinesa, ser vendida, a seção americana, para uma empresa de confiança privada dos norte-americanos ao governo. Percebe? Sob pena de, norte-coreanamente falando, fechar. E é assim que se faz. Não estou dizendo que eles estão errados, não. Errado está a retórica deles e a prostração moral, intelectual e ideológica das elites brasileiras. Então, repare, a Vibraz, assim, então nessa política industrial, você tem alguns setores que pulam, obviamente, sem negócio de critério, de clientelismo, de roubalheira, como foi aquela tal política de campeões nacionais, em que você sai financiando de forma corrupta, né, empresa de exportação de commodities. Isso é uma aberração que só o lulopetismo justifica ou explica no caso brasileiro. Nós temos que ir para a questão concreta. Concreta qual é? Qual é o buraco do Brasil nas nossas relações de compra e venda de manufaturados? Esse é um critério objetivo. Então nós estamos exportando petróleo bruto e importando óleo diesel. Eu rio para não chorar. É ou não é óbvio que o Brasil tem que verticalizar todo o seu complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia, inclusive com a questão da descarbonização?
Óbvio, está aí aqui o primeiro setor, só em ordem de apresentação, não em ordem de importância. Segundo, o Brasil importa 17, 18 bilhões de dólares, só a União Federal por ano, no complexo industrial da saúde. Faz sentido, meu caro comandante Farinazo, um país como o Brasil importar máscara de proteção, como aconteceu, importar os princípios ativos de vacina que a gente sabe fazer há 120 anos. Nós estamos regredindo de forma dramática com dinheiro público, gerando emprego na China, na Índia, na Europa. 80% dessas coisas estão com patente vencida, que você, com estrutura de engenharia reversa, associando às universidades, com incubadora de empresa, pode, como a compra governamental é a grande ferramenta do SUS, você pode germinar milhares de micro, pequenas empresas em clusters organizados. Meu Deus do céu, o dinheiro está aí ouvindo a conversa, indo embora. Então, é o segundo complexo industrial. O terceiro complexo industrial é do agronegócio. Nós temos essa potência extraordinária que é a agricultura e a pecuária brasileiros, protagonista global, ninguém nos excede em competitividade em matéria de agricultura tropical. E repare bem, metade dos custos da produção brasileira no campo é importado do estrangeiro. Coisas rudimentares, tais como fertilizantes, defensivos agrícolas, ou coisas mais sofisticadas, como essa agricultura de precisão, implementos agrícolas, colheitadeiras, enfim, esse aparato todo da agricultura moderna de precisão, tudo importado do estrangeiro, compreende? E, por fim, para chegar na Vibraz, para não parecer que a gente está querendo bajular uma empresa, é o complexo industrial da defesa. O Brasil importa do estrangeiro bilhões de dólares por ano. E a Vibraz, então o governo vai e anuncia, vamos fazer uma retomada da política industrial, e faz um anúncio e não sei o que e tal, depois ridiculamente não tem orçamento, não tem nada que se preocupe com a questão do ex-tarifário, que são as tarifas externas e tal, não tem política de comércio exterior, a diplomacia brasileira é a diplomacia de conversa fiada, o Lula metendo o pé em bola dividida em assuntos que a gente não tem a menor relevância, tipo a confusão na Ucrânia, tipo a confusão em Gaza. Não é que nós não tenhamos que dar nossa opinião e tal, mas a ideia de perfurar mercados, sabe, de obter regimes de preferências comerciais, transferências tecnológicas sensíveis, regimes de financiamento rebeldes às interdições de Bretton Woods, dominado pelos Estados Unidos, no FMI, Banco Mundial, isso fica sem patrocínio, que é o que interessa, e é onde estão os grandes conflitos. Aí vem, então, o complexo industrial da defesa. Ok. Vamos, então, dar prioridade, dizem eles. E o que eles estão fazendo? Vão dar prioridade para nascer uma empresa? Já nasceu. A Vibraz é uma empresa verticalizada como raríssimas há no mundo. A Vibraz faz de combustível, tem tecnologia para fazer combustível de foguete, materiais, foguetes eles mesmos, drones, que são essas novidades aí que estão acontecendo, como nós vimos na retaliação do Irã em Israel e na tréplica de Israel no Irã, drones, mísseis, né, foguete, tudo isso ela sabe fazer. Verticalizado, blindados, uma série de coisas. Caramba, comandante, o passivo total da Vibraz são 600 milhões de reais, que é 3 vezes a verba que o Lula destinou agora para contratar firma de promoção, enfim, de publicidade, de propaganda dele e aí, dos amigos da dona Janja. 200 milhões por ano. Com 200 milhões, basta 200 milhões. Você chega ali e reestrutura esse passivo. Os nossos companheiros do sindicato estão reclamando de estatização. Eu não excluiria essa possibilidade. Mas antes da estatização, você tem 50 alternativas. E eu mesmo à distância, porque eles não me dão muito direito de participar de mais nada, eu sou um banido do debate nacional, eu formulei uma estratégia. A estratégia, de novo, é a compra governamental. Por quê? Porque a Vibraz é uma companhia do Complexo Industrial de Defesa. O companheiro está dizendo aqui, mas nem os militares brigam pela Vibraz. Perfeitamente. Eles também não brigaram, pelo contrário. Aceitaram que a nossa Golden Share na Embraer votasse a favor da destruição da Embraer, entregando a coisa. Então o problema é grave mesmo. A cúpula militar brasileira está completamente demitida das suas responsabilidades.
Eu vejo agora o comandante da Marinha, com todo respeito, que eu entendo os valores envolvidos ali, se levantando contra uma bobajada, nós não temos problema nenhum para resolver, então eu fico inventando essas bobajadas para nos distrair. Então, um desocupado do Congresso resolve fazer o herói nacional, o camarada do herói da chibata, que matou, inclusive, civis numa subversão, numa quebra de hierarquia, que na organização militar não tem cabimento. Embora o almirante Saldanha também tenha liderado uma quebra da hierarquia e uma ilegalidade, e você tem essa coisa e tal. Hoje o Hélio Gaspar escreveu sobre isso. Mas o fato é que o comandante da Marinha se sentiu impulsionado de reclamar disso, em nome, talvez, das melhores tradições, da hierarquia, da disciplina, que são valores que eu advogo também. Só que você tem o país sendo destruído. Então, a Vibraz, o governo é uma empresa, para todo mundo entender, a Vibraz, ela obedece a determinadas questões. Primeiro, toda empresa do Complexo Industrial da Defesa tem o governo como seu comprador. Salvo os AR-15 americanos que circulam na periferia do Rio de Janeiro ou de Fortaleza, não é, por contrabando, legalmente todo o aparato produzido pela Vibraz tem uma guia. Não é capitalista, não é um feirão onde você vai lá e bota preço nas coisas. É o governo que compra. Os grandes equipamentos, as grandes estruturas, os grandes produtos da Vibraz foram financiados o seu desenvolvimento com dinheiro público. Isso é muito claro. Na exportação, também a Vibraz tem limitantes estatais. Quais sejam? O Brasil não pode fornecer armas, por exemplo, para países que estão sob embargo da ONU. Então vamos ter clareza de que é uma empresa atípica que depende vitalmente do setor público para existir como todas do mundo. Então, se é assim, o que é que o governo brasileiro tem que fazer? Entregar para uma empresa estrangeira esse domínio tecnológico inteiro? Não. Por que a gente não faz o seguinte? Chama os credores da Vibraz, paga 200 milhões de reais, esses 200 milhões de reais entram em compra ou de estoques que a Vibraz eventualmente tem, eu não conheço, mas se não tiver, faz uma compra antecipada. E se ela precisar de fazer, bota lá uma golden share, abre o capital, que ela é hoje capital fechado, faz ali uma debêntures conversíveis em ação, o BNDES entra com capital de giro e você recupera a estrutura com uma compra de longo prazo que o próprio governo vai fazer de coisas que ela sabe fazer, que são excelentes produtos para nós. E, evidentemente, você salva uma empresa que é de capital nacional fechado, ao invés de entregar para uma companhia estrangeira que vem para cá para dentro. Vai simplesmente predar toda a propriedade intelectual sensível que ela desenvolveu e vai depois fechar. Por quê? Porque, obviamente, a Austrália não tem interesse nenhum em ficar produzindo nada aqui. Para que isso?